reflexão. Obrigada. Vamos sentar aqui, bater um papinho? Vamos? Oba. E aí eu abro para vocês também, viu, gente? Quem tiver alguma pergunta, sinaliza que as meninas levam aí o microfone para vocês. Mas muito bom, né? Trazer esse monte de reflexão para nós. Eu queria te ouvir um pouquinho, quando a gente fala de ambiente organizacional, eu queria ouvir um pouquinho sobre o que a gente pode trabalhar aí com relação a assédios e cultura antitóxica. Muito bom essa pergunta, né? Quando a gente fala do mundo corporativo, e eu hoje já desenvolvi projetos estando dentro das organizações, agora como consultor em diversos mercados, isso é legal, porque eu trabalho com vários mercados simultaneamente. A primeira coisa, principalmente se a gente é liderança, a gente está planejando mudar alguma coisa de verdade, a gente precisa ter o diagnóstico da empresa, né? A gente precisa ir lá no compliance, e quem tem acesso aos relatórios anônimos, ver como é que está esse relatório, né? Ver o que é que as pessoas estão dizendo, como estão dizendo, de que grupo elas pertencem, se são as mulheres que estão mais usando o canal, se são os homens, se são pessoas, se são as mulheres negras, se são os homens negros, se são as pessoas de outros recortes, de grupos minorizados. Então, a prática ela vai ser possível quando a gente olha para isso e que a gente tem a coragem de chamar a organização e falar, esse é o resultado que nós temos aqui. Né? Pôr o elefante na sala, como a gente fala. Né? E, a partir desse resultado, a gente tomar alguma ação. Então, já trabalhei em projetos organizacionais, onde nós levantamos... Eu estou fazendo agora um projeto para uma empresa de transporte marítimo, e a gente fez todo esse levantamento, depois a gente fez um encontro com aí surgiu uma coisa relacionada a assédio com as mulheres, a gente fez todo um trabalho com as mulheres, depois fizemos alguns trabalhos com os homens, chama de masculinidade positiva, e depois a gente pegou o que as mulheres falaram no encontro, o encontro com os homens, juntamos tudo isso, chamamos a pessoa de compliance, olhamos os relatórios, e durante isso, ano passado, esse ano a gente está fazendo algumas ações focadas no que apareceu nesses relatórios, no que apareceu, no que as pessoas falaram. Né? Porque é claro que a gente vai construir uma cultura antitóxica, como eu falei, no granular. É como a gente se cruza no corredor, né? É como a gente, numa reunião, silencia o outro. Numa reunião, a gente vai falar, fica com medo. Se aquele grupo de WhatsApp que você tem na empresa, o silêncio impera mais que as mensagens, temos um problema. Se aquele e-mail que você quer escrever, dependendo das pessoas que estão em cópia, você demora um dia inteiro escrevendo aquele e-mail com medo de botar a palavra errada, quem nunca? E eu vejo vocês se olhando assim, que se conhecem, né? É porque tem medo nessa organização. Se dentro de uma reunião eu vejo algo e eu tenho medo de falar, eu não consigo argumentar, por mais que eu veja que está errado, ou que pode ser melhor, que pode ter um caminho melhor, e eu não falo, é porque tem medo nessa organização. E, às vezes, isso não vai aparecer lá no compliance. Mas é fácil de identificar isso nas pulses, nos grupos, no olhar, no sapato do outro, no tintim. Parece que eu trago coisas aqui relativamente bobas, certo? O tintim, o cara vem aqui falar disso. Porque é aí que está a grande mudança. É nesse lugar que está a grande transformação. O que a empresa aérea faz quando você está sentado ali nos primeiros assentos? Vem com uma aguinha mineral na mão e entrega para você e fala, no meu caso, geralmente fala meu nome errado, porque Gênerson é difícil acertar. Né? Gênerson, seja bem-vindo. Eu estou falando de uma coisa positiva para falar assim, a gente pode fazer essa coisa positiva em todos os lugares. E isso não vai aparecer no compliance, por vezes. Eu trabalho muito com RH, e outro dia o RH veio falar, Gênerson, por que você acha que quando o RH chega no shopping ou na festinha da empresa, todo mundo fala, chegou o RH. Tem alguém de RH aqui? Chegou o RH. Vai fazer dinâmica. Vamos parar de falar porque chegou o RH. Aí um RH outro dia estava me perguntando na BRH, né, lá em São Paulo, por que você acha que acontece isso? E minha resposta foi assim, de bate-pronto, foi assim, porque o RH continua sendo aquela área que tem a coragem de ter as conversas difíceis, ou às vezes é obrigado a ter as conversas difíceis, porque a liderança, por muitas vezes, assume esse lugar de protagonismo, de tudo que deu certo foi determinada liderança. Eu tive um problema no meu time, um problema um pouco maior, chama o RH. Aí o RH vira essa área e parece que é vigiar e punir.
E quando a gente faz ali o potinho de fruta, aquelas coisas que eu falei, na tentativa de tentar mudar alguma coisa, já que, dentro da complexidade dos times e no dia a dia, não está acontecendo. Quem assume? O RH. E quem que tem o dedo apontado depois? O RH. Se deu certo, foi o marketing. Se deu errado, foi o RH. Se deu certo, foi a área técnica. Se deu errado, foi o RH. As pessoas estão saindo muito aqui da empresa. É o RH. Mas você já se olhou? Olhou para a maneira como você se relaciona com seus liderados? Porque eu acho que o pessoal está pedindo demissão é de você. Mas se o RH falar isso, o mundo desaba. Né? É isso. E quem socorre o RH, né? Quem socorre... Eu tenho dito muito isso nos eventos. Quem né? socorre o RH? É uma dízima periódica, né? Porque quando eu trabalhei na L'Oréal, eu trabalhei na L'Oréal Brasil, no RH, depois eu fui trabalhar em Nova York, essa coisa toda. É uma outra história essa aqui. Mas a L'Oréal, um belo dia, criou, fruto de muitos pedidos, um RH para RH, que ficava no México. E aí, quando essa pessoa veio visitar a gente, eu falei, beleza, mas quem é o seu RH? Porque vai ficar essa coisa de quem cuida do RH? É infinito. Quem cuida do RH? E, aliás, o nível de adoecimento em RH está altíssimo também. Tem dados, se pesquisa, tem dados mostrando que o RH também está ali tentando acertar a gente. E tentando cuidar do bem mais fundamental. E, por vezes, ver o seu orçamento sendo cortado do desenvolvimento de liderança humanizada para experimentos em IA, por exemplo. Tem gente desabafando comigo com isso. O dinheiro está saindo da diversidade e indo para a IA, que eu considero um erro imenso. Né? Eu acho que investir no lugar errado, no momento errado. Porque se tem um país capaz de salvar esse planeta, é o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. 215 milhões de pessoas, se eu não estiver enganado, a 6ª ou 8ª maior economia, não lembro agora o dado, deve ter gente aqui falando besteira. 6ª ou 8ª maior economia, um dos maiores territórios do mundo, um dos maiores PIBs do mundo, diversidade enorme, 215 milhões de pessoas diversas, só aqui nessa sala, e a gente está querendo ver o que é que o Vale do Silício está fazendo de legal. E eu estou começando a dizer, a gente precisa desnortear o nosso olhar. Eles que têm que ver o que a gente está fazendo de legal. O que eu tenho dito é, o Brasil é o lugar que o futuro vai nascer. Está tudo aqui, é nosso diferencial competitivo, somos nós. Mas, se for do Vale do Silício, é muito mais legal. Né? Por isso que a gente vai fazer imersão no Vale do Silício. Tem um peso, né? Uma importância. Tem uma importância que a gente dá tão grande, sendo que nós somos esse grande diferencial. E falar para vocês de organizações... Muitas, eu imagino que a maioria, organizações do governo, e eu estava agora lá na Fundação Lema, e tinha algumas pessoas do governo, tanto da Justiça, tem até uma pessoa, que eu não sei se está assistindo, o Álvaro, né, que é delegado da Polícia Federal, e agora é superintendente lá do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, falou que talvez entraria. Álvaro, se você estiver aí, um abraço, e agora meu colega lá na rede de líderes da Fundação Lema, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre como esse lugar é um lugar onde, se a gente não acreditar que o Brasil é o lugar, já era, acabou. Eu estive em Barcelona recentemente a trabalho, fiquei 2 semanas lá, eu chegava em todos os lugares, falava assim, em todos os restaurantes, falava, põe uma música de agora, assim, uma música que é a música do momento. Aí o garçom, a garçonete botava um reggaeton, uma música assim, eu falava, não, isso é música africana, com música latina, com música jamaicana. Eu quero saber qual é a música daqui. Ninguém conseguia. Falei, não tem. Aí eu voltei para o Brasil, não sei quem conhece o Samba do Trabalhador no Rio de Janeiro, com Moacir Luz, né? Até se olhar pela internet, vocês vão se apaixonar. Aí você vê um pandeiro, um tamborim, um repique, um cavaquinho, um violão 7 cordas, tocado pelo Moacir Luz de uma maneira sublime, e você olha para aquilo e fala, nós somos a grande potência mundial. E grande potência não é bomba atômica, não é PIB, não é nada, é o quê? Somos nós. E a gente não valoriza isso. Porque se o samba fosse americano, meus amigos, norte-americano, Ave Maria, a gente ia sair daqui, fazer caravana para ver Moacir Luz tocando samba lá na Times Square. É ou não é? É verdade. Gente, se vocês tiverem perguntas, sinalizem, tá? Ah, pergunta, gente. Eu vou seguir... vamos ali, depois tem uma eu sigo ali já. para o nosso online. Fica à vontade. Uma boa. Bom dia. Meu nome é João Paulo. Primeiro, agradecer a apresentação, que foi excelente.
Obrigado. E eu tenho uma pergunta, ali mais ou menos no meio da sua apresentação, você até mostrou um esquema que, assim, grosso modo, parafrasiano, tem aquilo que está dentro do nosso círculo de poder, depois tem um círculo de influência e aquilo que está fora do nosso círculo de poder. E a minha pergunta é a seguinte, tem algumas coisas que são um pouco mais difíceis da gente colocar de um lado ou do outro, mas, de forma geral, acho que racionalmente a gente consegue saber. Isso aqui eu tenho um poder, isso aqui eu tenho uma influência, isso aqui está fora. Mas, às vezes, emocionalmente, é muito difícil da gente não se impactar, ou pelo menos eu sinto que é um esforço me sentir emocionalmente bem, apesar de coisas que me impactam muito, mas eu sei que estão fora do meu poder de controle. Então, minha pergunta é nessa linha. Apesar de, racionalmente, ser um pouco mais fácil de fazer essa distinção, como se manter aí emocionalmente estável, saudável, para manter uma qualidade de vida nesse cenário? Como é seu nome? João Paulo. João Paulo, pergunta excelente, João Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Porque é o que eu falei, tem tanta coisa acontecendo no mundo, como é que a gente faz, gente? A gente está aqui. Já teve palco que eu fui fazer, por exemplo, alguns palcos, não vou nem falar ainda do que está acontecendo no mundo, mas eu recebi uma mensagem de subir ali, estou olhando, o Francisco está com febre. Que tem um grupo, né, que a gente tem no WhatsApp, né, para falar sobre essas coisas. Tem um do Benedito e um do Francisco, que apareceram ali no final, os dois. E eu, caramba, você está com 39. Com você, Gênesis Honorato. Eu falei, e aí, pessoal, tudo bem? Eu quero abrir dizendo que meu filho está com febre, 39 graus. Eu faço essas coisas para falar assim, para ser completo, para não parecer que a gente não tem preocupação nenhuma e nada está acontecendo. E, nesse sentido, uma coisa que está acontecendo muito hoje, olha uma curiosidade, foi feito um estudo que mostra que hoje a gente consome mais informação em um dia do que uma pessoa demoraria a vida inteira para consumir no século XVIII. A vida inteira ela não consumia. Pô, gente, mas no século XVIII não tinha celular, tablet, né, os jornais, a TV, beleza, mas esse é um fato. Qual é o problema? De se manter estável emocionalmente? Diminuir o número de informação que a gente consome. Para você ficar focado mais no seu círculo de influência e de controle. Porque tem umas notícias que a gente lê que a gente fala, o que eu vou fazer com isso? E o que a gente não consegue nomear, eu que sou psicólogo, e, né, tenho um aprofundamento em psicanálise, estudo, gosto desse tema, o que você não nomeia te adoece. O que você não consegue controlar te adoece, né? Porque você não tem como lidar com isso. O que eu vou fazer com essa informação? Outro dia, eu estava entrando no avião e abri alguma coisa, apareceu assim, né? Eu sempre dou uma olhada ali no que está acontecendo no mundo, eu abro ali a primeira página de algum jornal na internet. Aí tinha uma matéria que era assim, Taylor Swift fez um show na Noruega, uma coisa assim, e mudou o PIB do lugar por conta do show, do valor, alguma coisa assim nesse sentido. Aí eu li aquilo, desliguei o celular, a primeira coisa que eu pensei foi, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Entende? Eu não estou falando da Taylor Swift, estou falando nada disso, estou falando o que é que isso me ajuda? Em nada. Então, o problema é esse, a gente está aqui, mas agora a gente está vendo, fulano está atacando. É importante para a gente saber, nesse caso? É muito importante. Mas se vocês forem fazer um bom filtro aí, inclusive de qual o tempo de tela que nós temos, aí o celular nosso diz, né? Qual o seu tempo de tela? A maior parte desse tempo de tela, você está enchendo sua banda cognitiva de coisas que não servem para nada. E tem um professor que faz aquele TED, com a teoria do flow, que ele traz um dado muito relevante sobre isso, sobre a atenção. Ele diz assim, ele fez uma estudo de 20, 30 anos, e a conclusão é, nós só conseguimos processar, enquanto seres humanos, 120 bits, que equivale a mais ou menos 15 bytes computacionais. Ou seja, se duas pessoas falam com você ao mesmo tempo, você não consegue entender. Não, pera. Já viu aquela dinâmica? RH? Aquela que fala, duas pessoas fazem contas, falam contas e você resolve as contas. Ao mesmo tempo, a gente não consegue. Porque a nossa atenção no presente, ela é muito ínfima, muito pequena. E o que a gente está fazendo com essa atenção pequena? Tentando ler, responder 20 pessoas, ouvir 2, assistir stories, e ainda assim parecer interessado na reunião. Porque eu sempre digo, se uma reunião tem mais de 5 pessoas, alguém está comendo pipoca na reunião. E não dá para comer pipoca e falar ao mesmo tempo, né? Então é um pouco disso. Eu até me alonguei um pouco, desculpa, né? Estou me alongando na resposta. Deixa eu dar voz aqui para a nossa audiência.
O Roberto Carlos Bellini, que é do Colaboragov, lá de Taquara, ele faz uma pergunta. Genesson, em um mundo onde ambientes tóxicos muitas vezes são normalizados, quais os primeiros passos práticos que líderes e colaboradores podem dar para construir uma cultura antitóxica genuína nas organizações, sem que se torne apenas um discurso bonito? Maravilha. É o famoso walk the talk, né? Faça o que fala, né? Faça o que você fala. E eu digo sempre, nas empresas que eu trabalhei, e elas estão aí, eu saí da L'Oréal em 2018, a gente está em 2025, tem 7 anos. Muita gente que entra lá ainda fala, pô, você me manda mensagem no LinkedIn, pô, entrei aqui, fiquei sabendo de você, você entrou aqui como trainee e tal. Não precisa do RH para fazer isso. Você pode potencializar alguma coisa, né? Aprovar um orçamento para contratar os gêneros, pode. Eu vou lá, eu já me descontratei de coisas que eu ia ganhar dinheiro, né? Já chegou o cliente falando para mim, a gente pensou para você falar sobre isso num evento aqui dentro da empresa de 1 hora. Mas, beleza, mas o que vocês estão fazendo? Eu vou entrar dentro do projeto, né? Não, a gente está querendo, no Setembro Amarelo, fazer uma palestra de conscientização. Eu falei, cara, eu não acho que é uma palestra que você tem que fazer. Como assim? Eu falei, vocês precisam de um projeto. Porque senão eu vou lá, vou ganhar meu dinheiro, vou pôr no bolso, eu saio de lá e acabou. Não mudamos nada. Então, para mim, o que eu falei aqui, a resposta, como é o Álvaro, né? Álvaro, a resposta é simples. Encontrar as pessoas legais. Roberto, Álvaro é o meu amigo lá da... Roberto, encontre as pessoas legais, elas existem. Tem gente legal aqui, gente? Pô, nem todo mundo levantou a mão, né? Gente, olha só. Não vamos levar isso para terapia, pelo amor de Deus. Poxa, o cara perguntou se tinha gente legal na sala, eu não levantei minha mão. Porra, cara, preciso falar sobre isso. 1 hora na sessão no divã falando isso. Eu não sou legal. Não sou legal. Mas essas pessoas existem. Eu digo sempre que a gente que faz o amor se organiza tão bem quanto os que fazem a guerra. Porque as pessoas legais, elas estão perto de nós. Por vezes, dentro de uma cultura tóxica, Roberto, sendo apontadas como, olha aí, ó, quer aparecer. Nada a ver, fica fingindo. Vai ter alguém querendo te puxar para baixo, vai ter alguém querendo te pisar. E a liderança legal sabe que entre os pares dele, na hora da promoção, não sei o quê, fulano de tal não é tão estratégico. Quem é essa pessoa? O legal. Não tem tanto uma visão de negócio. Não tem uma atuação pragmática. Essa é uma das coisas que eu mais ouvi quando eu trabalhei em empresa sobre mim. O Gênesis é muito criativo, sabe, legal, sabe, a gente precisa de alguém mais forte, mais energia. Eu sei que tu está dizendo que você precisa de alguém que pise nas pessoas e entregue o resultado que você quer. Não sou eu. Eu entrego as coisas sendo legal. Mas a gente vai ser visto como pessoas pouco profissionais, saibam disso. E a gente tem que ter a coragem de enfrentar isso. Falar, não, venci na vida mesmo sendo legal. Bacana. E é esse o desafio que a gente tem. Bacana. Tinha alguém querendo fazer uma outra pergunta? Mais uma? Que levantou a mão. Eu combinei com umas 3 pessoas ali no café. A gente tem alguns minutinhos ainda por ali, gente, por favor. Parabéns pela excelente palestra. Muito bom mesmo. Eu sou médica, sou administradora na Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros aqui de Brasília. E eu procuro, assim, pela experiência já, ter empatia, que é me colocar no lugar das pessoas. Uhum. Então, às vezes, eu quero me exaltar, mas eu procuro me colocar no lugar daquela pessoa que está ali, ver a história dela, analisar. E, normalmente, quando a gente ouve realmente, a gente para ouvir, para dialogar, a gente vê que tem algo muito mais profundo ali. Né? A ponta do iceberg é a pessoa ali, a aparência dela, mas ela tem toda uma história, às vezes está vivendo alguma coisa difícil. E a minha questão para você, parabéns pela palestra mais uma vez. Obrigado. Como que a gente faz para... Porque, assim, um contato pontual geralmente gera uma distância, mas quando a gente tem mais intimidade, às vezes a gente revela algumas coisas não boas da personalidade de cada um. Uhum. Então, como filtrar para que a intimidade não gere a revelação de algo ruim do caráter de cada um? Pô, isso é legal. Você a intimidade na convivência. A intimidade na convivência do trabalho, né? Isso é importante mesmo. Isso, no trabalho e mesmo familiar também. Entendi sua pergunta. Eu falei ali da confiança, né?
A confiança, para mim, eu acho que... Por que eu falo de crise de confiança? Porque a gente está vivendo uma crise de confiança. Da coisa mais básica à coisa mais complexa. Né? Então, essa crise de confiança, quando se constrói confiança a partir de ambientes genuínos, e a gente pode fazer isso no nosso grupo, não precisa, vou mudar toda a organização, não. Vou experimentar, é o que eu tentei fazer com os meus times, tentar mudar dentro do meu grupo. E que às vezes as pessoas chegam e falam, pô, fui falar com um time de Talent Acquisition, ninguém resolve nada, não sei o quê, não. Mas você falou o quê para ele? Eu levei o projeto e a parte deles, eu estou fazendo tudo. Como que a gente faz essa confiança se estabelecer para que o que aparece de negativo na pessoa, porque todos nós temos, né? Porque tem um amigo meu que fala, né? Será que quando não tem ninguém em casa, você bebe água na garrafa da geladeira ou você pega o copo e bebe a água? Você não tem ninguém olhando. Né? Mas quando você descobre mais sobre a pessoa, eu tenho uma tendência a olhar o lado meio cheio do copo e entender desse lado meio vazio o que a gente pode transformar nessa relação. Porque o que não é legal, por exemplo, o desvio de caráter é uma coisa muito séria, antiética. Então, isso aí, que bom que eu descobri isso. Com licença, conseguimos tratar, né? A gente trata. Não consegue, é algo muito ruim, a pessoa tem que se cuidar para retornar, porque para esse ambiente existir, qual é o maior problema, não sei se acontece nas organizações do governo, qual é o maior problema que eu vejo nas organizações? Promover a pessoa tóxica porque entrega resultado. Esse é um dos maiores problemas, destruidor de cultura. Destruidor de cultura. Ah, não, mas fulano entrega resultado. Mas adoece todo mundo? Não tem empatia? Sobe a voz com as pessoas? Estou fora. Essa coisa que a gente descobre que a gente precisa tratar. Porque se a gente descobrir que a pessoa tem outras características tidas como não qualidades naquele... Beleza, o que dá para tratar, a gente trata. Mas o desvio de caráter, intolerância, né? Karl Popper, o filósofo, né? Não podemos tolerar o intolerante, porque a intolerância é o fim da tolerância, né? É uma lógica do fim da tolerância. Então, o que eu estou dizendo aqui é, se a gente tiver a possibilidade de sair daqui sendo mais legal, é fantástico. Porque se a gente tiver um ambiente com mais pessoas legais do que pessoas tóxicas, as pessoas tóxicas... Quem vira o peixe fora d'água é a pessoa tóxica. Inverte. Né? Onde nasce erva daninha, talvez não nasça a flor, mas onde tem muita flor, talvez não nasça a erva daninha. E talvez seja isso que a gente está precisando fazer. Porque senão é muito fácil entrar no bonde, né? É muito fácil entrar no bonde para agradar a liderança, porque senão eu não vou ser visto, senão não vou me puxar para os melhores projetos. Mas eu estou chamando a gente aqui para a coragem. Que eu estou trabalhando em mim também, não estou lá no santo grau, lá no topo da pirâmide. Não, eu estou trabalhando isso. Até quando eu falo algo, ou quando tem uma reação que eu não acho legal, eu fico trabalhando isso em mim. Será que era para dizer isso? Será que é para dizer dessa forma? Então, primeiro, por isso que eu botei ali do de dentro para fora. Porque primeiro a gente tem que olhar para a gente, depois olhar para o mundo. Né? Porque senão fica parecendo que é sempre você que não é legal. Mas o que eu estou fazendo? Entra nisso, né? Então tem um limite aí da intimidade, o que é trabalho, o que é intimidade, mas em um lugar de confiança, essa intimidade é até boa, é até fértil, até bacana, dentro dos limites. E aí, como diz meu sogro, a gente tem que tomar aquele velho remédio chamado Simancol, né? Para ver até onde a gente pode ir. É sobre isso. Direção, muito obrigada. Um prazer ouvi-lo. A gente ficaria conversando horas, se pudéssemos.